Oi, pessoal, boa noite. É uma honra receber vocês aqui para mais um seminário. Hoje, com a participação da Eliana Nunes, aluna do Instituto Bittencourt, que vem trazendo um tema muito bonito, uma parceria muito bonita da literatura com a psicanálise. Então, Eliana, bem-vinda e boa apresentação para você. Boa noite a todos. Então, iniciemos a nossa compilação hoje, né, através desse olhar com a literatura. E eu inicio mencionando uma citação de Freud, no qual ele fala que os poetas e os filósofos, eles descobriram o inconsciente muito antes dele. E o que ele descobriu foi o método científico que o permitiu estudar esse inconsciente. E Freud, ele começou essa ligação com os poetas, porque como não poderia deixar de ser diferente, né? Partindo de um estudioso médico, ele adorava a leitura. E com isso ele se permitia percorrer por vários caminhos, principalmente o da literatura e o da poesia, no qual Freud foi inspirado por diversos autores, dentre eles Schopenhauer, Goethe, e ele também se inspirou muito em Goethe, que era um escritor alemão, no qual ele relata que ele teve uma grande contribuição em diversos de seus pensamentos. E qual é a ligação que Freud relata entre ele e a literatura? Que ele vem com esse percorrer clínico. E os poetas, eles vêm com esse olhar literário, o olhar criativo, no qual eles falam também do inconsciente de uma forma criativa e sem nenhuma lei. E o que ele quer dizer quando ele fala sem nenhuma lei? Que ele não segue uma regra. E esse não seguir uma regra, ele vai subjetivamente percorrendo o caminho do inconsciente através da arte criativa. E dentro dessa criação, no qual eles não se limitam a percorrer crenças, a percorrer caminhos dos quais muitas vezes o nosso consciente percorre, então eles vão subjetivamente demonstrando o seu eu através da escrita, das palavras e da poesia. E com isso eles também percorrem esse caminho das pulsões, o caminho que Freud relata que o ajudou muito em relação à neurose, a pulsão de vida, de morte. O escritor Durt, ele contribuiu muito, no qual Freud relata, na questão da histeria. O que ele o ajudou nessa caminhada no olhar de Freud? Exatamente porque ele vinha com esse olhar criativo. E esse olhar criativo, ele percorre por um caminho diferente do olhar clínico, mas que juntos eles chegam na subjetividade do sujeito. E, mediante a isso, eu não poderia linkar a literatura, a psicanálise, sem hoje trazer, né, o autor Fernando Pessoa. Nós vamos discorrer por esse caminho durante esse seminário e falar um pouco dos seus heterônimos, linkado às nossas personas, às nossas pulsões e aos nossos desejos. E um pouquinho do que é a poesia para vocês, de acordo com o sentido etimológico da palavra. A poesia, ela vem do grego, né? Poesis, que pode ser traduzido como a atividade de produção artística ou a de criar ou fazer. Como eu disse para vocês, essa atividade artística, essa criação que vem do inconsciente,
no qual são relatados vários desejos, várias pulsões, sejam elas do meu eu ou das minhas personas. E com esse olhar psicanalítico através da literatura, vamos discorrer com o nosso saudosista, né? O nosso poeta Fernando Pessoa, que ele nasceu em Portugal e ele morreu muito jovem, aos 43 anos, mas que teve aí uma trajetória brilhante, no qual ele nos deixou seus diversos poemas, percorrendo em diversos eus, né? E eu gostaria de relatar que, de acordo com o Fernando Pessoa, esse nosso eu inconsciente que percorre a tantos caminhos é uma busca constante na nossa vida dos nossos diversos desejos. E ele relata que jamais houve alma mais amante ou terna do que a dele, alma mais repleta de bondade, de compaixão, de tudo que é ternura e amor. Contudo, nenhuma alma tão solitária. Por que que ele relata essa solidão? Porque ele perdeu seu pai aos 5 anos de idade. E aos 5 anos de idade, ele já começa em um mundo imaginário no qual ele escreve cartas para si mesmo. E note-se, não mercê de circunstâncias exteriores, mas sim de circunstâncias interiores. E o que que ele está falando? Do seu próprio eu, né? De tudo que lhe cerca dentre esse eu oculto, no qual ele tenta a todo tempo se encontrar por meio de suas escritas, de seus relatos. E o que quero dizer? A par da minha grande ternura e bondade. Entrou no mau caráter um elemento da natureza inteiramente oposto. Por que que ele relata isso? Porque Fernando Pessoa, ele viveu de uma forma muito boêmia. Além, não que a boemia seja sinônimo de mau caráter, mas ele relata dos diversos sentimentos que ele tem, muitos desses controversos aos parâmetros dentro das crenças de uma sociedade considerada politicamente correta, no qual nós podemos dizer de as crenças limitantes, né, que não nos permitem navegar noutros caminhos. E ele também se considera um elemento de tristeza, egocentrismo, que é quando existe esse narcisismo, que ele fala muito do seu eu, né? Esse narcisismo em que eu penso somente em mim e que eu estou voltado em satisfazer o meu desejo, produzindo um efeito duplo, deformar e prejudicar o desenvolvimento e a plena ação interna daquelas outras qualidades. E prejudicar deprimindo a vontade, a sua plena ação externa, a sua manifestação. E aqui ele está falando de todas as ações, tanto internas quanto externas, que vêm de encontro e ao mesmo de desencontro aos seus desejos, aos seus anseios e às suas pulsões. E muitas vezes dessa não realização, daquilo que eu me frustro quando eu não consigo chegar àquilo que eu desejo, né? Deprimindo a vontade. E hei de analisar isto, um dia hei de examinar melhor, destrinçar os elementos que constituem o meu caráter. Ou seja, ele sempre estava ali pensando nesse eu que navega noutros caminhos, né? E por navegar noutros caminhos, que ele também ele utiliza o ópio, e ele considera nesse momento dessa utilização que o ópio, né, que é um tipo de droga, ele navega em suas escritas, e ele entende que aquilo seria também um motivo de aguçar a sua imaginação por meio das palavras.
E os elementos que constituem o caráter, né, no caso, o caráter dele, ele fala acerca disso, pois a curiosidade acerca de tudo, né, desse conhecer de tudo, desse conhecer dos outros eus, das outras culturas e daquilo que muitas vezes não é aceito pela sociedade, ele quer percorrer esse caminho para esse conhecimento de é de como é tudo aquilo que lhe cerca, que é o que muitas vezes a gente quer conhecer, mas a gente não se permite em função de valores, de crenças, e ele se permitia a fazer isso, porém, ao mesmo tempo, ele se punia, se considerando mau caráter. E aí é quando ele relata que ele ainda vai procurar entender, né, que é quando entra esse entendimento desse eu interior, desse eu que me cerca, desse eu inconsciente, desses tantos eus que, através do Fernando Pessoa, ele vai discorrendo em suas escritas, né? Que conduz a uma tentativa para compreender a sua personalidade. E assim, em sua obra, ele reflete diversos dramas existenciais, isolamentos e preocupações espirituais. Esse isolamento ocorre quando? Quando Fernando Pessoa perde o seu pai, né, aos 5 anos de idade, sua mãe se casa novamente com um cônsul, e esse cônsul, como ele vivia na África do Sul, o Fernando Pessoa, ele muda para lá, e ele vive 9 anos por lá. Isso contribuiu muito para a sua formação intelectual, a sua formação literária, porque ele conhece novos universos, ele percorre por novos caminhos, mas isso tudo também, embora muito pequeno, o afasta daquele seu habitat, daquele seu, seu caminho ali, daquela sua morada. E com isso ele se sente muito solitário, né? E logo aos 5 anos, ele começa a criar amigos imaginários e a escrever carta para ele mesmo, né? Esses amigos, ele escrevia essas cartas, ele falava dos seus sentimentos, mas para quem eram essas cartas? Eram para ele mesmo. E os amigos imaginários, eles eram amigos de diversas personalidades. E o escritor introduziu, ele é muito importante, né? Em Lisboa, na época da Idade Moderna, ele teve grandes contribuições. Inclusive, lançou-se na época da Idade Moderna uma revista que se chamava Antropofagia. E o que essa revista ela sinalizava, né? Ela sinalizava a liberdade de movimento, esse movimento artístico. E esse movimento, o que ele trazia, né? Ele trazia tanto para os pintores quanto para os escritores a busca por escrever versos não metrificados, liberdade na minha pintura, liberdade na minha música, de forma que eu pudesse, no caso eles, discorrerem livremente com a sua obra artística. E com isso, Fernando Pessoa, perdão, ele foi muito valorizado pela sua arte, né? Deixando um grande legado em Lisboa. Inclusive, tem uma estátua dele, para que essa lembrança, né, seja não somente por meio da sua escrita, mas por meio daquilo que foi assim um marco de caminhadas que o Fernando Pessoa conseguiu introduzir na sua cidade natal. E aí, falando um pouquinho dos seus heterônimos, que já começaram, se nós observarmos, já começaram lá na infância, né, a partir dos 5 anos, que é quando o Fernando Pessoa, ele começa a escrever para si mesmo, né?
Aí ele já cria amigos imaginários. Porém, já numa fase da adolescência, que foi aliás, aos 26 anos, já numa fase adulta, Fernando Pessoa, ele já cria os seus heterônimos. E o que que são os heterônimos, né? Os heterônimos, eles são diferentes de pseudônimos, porque pseudônimos é quando se escreve uma poesia e eu me utilizo de um outro nome, que pode ser um, um apelido, um nome normalmente no qual eu criei, eu inventei, mas eu não estou associando a nenhuma personalidade. O heterônimo é um outro eu em que ele cria novas personas, novas personalidades, diferente daquilo que ele era. E ele escreve, inclusive, poemas diferentes do Fernando Pessoa, daquilo que o Fernando Pessoa pensava, ele escreve novas poesias. Por quê? São os diversos eus que existem dentro dele. E esses diversos eus que têm pensamentos diferentes, diferentes daquilo que ele acreditava, e ele percorre por tantas literaturas, por tantas escritas, né? Assinando como Ricardo Reis, Alberto Caeiro e Álvaro de Campos, que também, se vocês procurarem, se vocês derem uma pesquisada, vocês vão verificar o quão é diferente da escrita quando se faz um comparativo do Fernando Pessoa. E é exatamente isso que ele quer, é o desejo dele, é nessa busca pelo seu outro eu, demonstrar essa diferença, ainda que inconscientemente, porque ele sinaliza que ele quer estudar, né? Ele ainda quer buscar um apoio para que ele entenda, né? O seu comportamento, as suas pulsões e esses diferentes desejos nos quais muitas vezes ele se punia. E aqui, né, como eu falei, em 1914 é quando ele começa esse experimento. Eliana, o slide ainda está no segundo. Eu não sei se você está passando, se está passando para você, mas para nós que estamos assistindo, está no segundo slide ainda, tá? Ah, então está atrasado. Eu já estou no quarto slide. Eu imaginei. Deixa eu voltar aqui para verificar se Aí, você agora foi para consegue. o quinto slide. Tá. Aí eu finalizei aqui, né? É, fiz a compilação aqui, estou aqui, vou começar esse aqui. Está aparecendo para vocês? Está Ah, escrito. tá, O quinto slide agora. tá. Eu vou deixar assim que aí eu consigo vê-los então. Tá bom. E nesse discorrer do Fernando Pessoa, né, dos heterônimos, no qual ele já começa a escrever esses heterônimos aos 26 anos, mas se observarmos, ele já fazia isso aos 5 anos, na sua fase, né, na fase criança, ele já sinalizava, ele já despertava para esses tantos eus existentes em sua personalidade, no qual ele relata muito a solidão. E nessa solidão que muitas vezes nós não conseguimos, né, lidar com ela, esses seres imaginários que no nosso inconsciente a gente vai buscando e que muitas vezes a gente não se dá conta desse caminho que a gente percorre. No caso do Fernando Pessoa, ele buscou esse caminho através da leitura, através da escrita, através das palavras, percorrendo diferenciações de linhas de pensamento, né? Como eu posso me colocar diferente daquilo que eu sou? Como eu posso escrever diferentemente daquilo que eu acredito, né? Criando novas pessoas, percorrendo por esse caminho, que aí nós nos voltamos para a psicanálise fazendo essa compilação.
que na psicanálise, né, que estuda a nossa psique, né, o inconsciente, que é o que Fernando Pessoa inconscientemente estava fazendo, né? E nós, psicanalistas ou estudantes em psicanálise, quando nós exercemos esse poder de escuta, é compilada a subjetividade do outro, a subjetividade das suas angústias, dos seus caminhos, do seu inconsciente, e não apoiando aqui o analisando encontre, não dando o caminho para ele, mas o apoiando nessa elaboração. Elaboração essa que o Fernando Pessoa buscava conhecer, né, mas que ele não se permitiu ainda buscar esse conhecimento na época. E aí ele discorre através da sua escrita, que ele sinaliza que algum dia ele ainda vai buscar esse conhecimento dos seus tantos eus, que ele sinaliza por outras escritas, que ele tem essa intrigação tão grande que ele escreve os meus outros eus, e a profundidade desses outros eus dele. Mas sabemos nós que esses outros eus também nos cercam e nos percorrem nessa caminhada, porque as nossas diversas personas, nos quais, a cada momento, no local que nós estamos, nós precisamos exercer uma persona diferente. Por exemplo, a Eliana, que está no trabalho dela, exercendo a sua atividade profissional, é diferente da Eliana que está dentro de casa, da Eliana mãe, da Eliana esposa, da Eliana irmã. Então, essas são as nossas diversas personas. E também da Eliana que escreve. Para aqueles que não me conhecem, eu também percorro esse caminho da escrita, que é um caminho muito interessante, que quando eu estou escrevendo, eu não sei ao certo o que vou escrever. A inspiração, ela vem a qualquer momento, eu não defini um título, eu não defini qual será o tema, eu começo a escrever e só após essa elaboração é que eu vou ler o que eu escrevi. Essa é a Eliana que se permite escrever. A Eliana diferente daquela Eliana que percorre o caminho profissional, que percorre o caminho de mãe, mas que relata, assim como Fernando Pessoa, essa busca incessante pelos tantos eus que percorrem e trilham essa caminhada. E não poderia ser diferente essa identificação em tantos caminhos com Fernando Pessoa, porque eu não poderia deixar de trazê-lo aqui para nós, para o nosso seminário da psicanálise, porque ele tem muito a ver com tudo isso que nós falamos, que nós estudamos, que nós compilamos nessa troca de conhecimento no nosso cotidiano. E Fernando Pessoa, ele relata também as suas angústias, essa sua busca pelo conhecimento, desses tantos eus, né? Ele relata essa pulsão de vida, essa pulsão de morte. E o que que seria essa pulsão de vida para ele? Essa pulsão de vida é a escrita, é a parte boêmia em que, ainda que solitário, aquilo para ele é algo que o deixa extremamente feliz naquele contexto, que é quando ele consegue se esvaziar daquilo que, de repente, para ele é uma angústia, e, ao mesmo tempo, ali naquela parte boêmia, ele se entrega noutros pensamentos, noutros eus, que é quando nós nos entregamos naquilo que nós buscamos esvaziar a nossa mente da angústia e, ao mesmo tempo, trazer para a gente aquilo que poderia ser a nossa pulsão de vida, né?
aqueles nossos anseios, aquilo que nos deixa feliz. Mas bem sabemos que percorrer essa caminhada, né, não é uma caminhada fácil e que a vida ela vem nos trazendo diversos desafios. E esses desafios, o que que a psicanálise ela nos ensina nessa elaboração e nesse apoio? É que os nossos problemas, as nossas angústias, elas não vão desaparecer. Porém, a psicanálise, ela nos ensina a lidar de uma forma melhor com todas as nossas angústias, a fazermos ressignificações. Aquilo que de repente para a gente é um problema imensurável, nós vamos trabalhar aquilo, nós vamos relatar para o nosso analista e vamos chegar num ressignificado daquilo, numa nova elaboração. E dentro dessa nova elaboração, nós vamos também adquirir o nosso autoconhecimento. E esse nosso autoconhecimento, ele nos proporciona tomadas de decisões mais assertivas. Por que que são tomadas de decisões mais assertivas? Porque eu passo a me conhecer. E quando eu passo a me conhecer, eu sei aonde eu quero chegar. Eu sei a minha caminhada, eu sei aquilo que hoje não me agrada. É isso que a psicanálise, dentro das nossas sessões de análise, ela vai nos proporcionando. Nós vamos nos conhecendo melhor. Nós vamos conhecendo esses tantos eus que percorrem essa trilha, né? Essa trilha no qual chamamos de vida. E dentro desse contexto, nós vamos entendendo como que a gente deve se comportar perante a todos esses problemas, perante a todas essas angústias? Porque eu não vou me livrar delas, porque elas fazem parte da vida. E não é possível que vivamos somente num contexto de êxtase, né? Porque o êxtase que, digamos, como felicidade, isso é um momento momentâneo no qual o Fernando Pessoa, ele até intitula de alegria. Porque para ele a felicidade, ela não existe. Ela é algo bem mais amplo e que ele segue nessa caminhada. O que que ele fala que existe na sua contextualização? A alegria. A alegria no qual ele sente que ela vem e que ela passa. Então que sintamos a alegria, porque a alegria, ela é de fato aquilo que vem e passa. E quando essa alegria passa, nós precisamos estar preparados e nos prepararmos no nosso cotidiano para poder lidar com as nossas angústias, porque elas vão existir, né? E esse autoconhecimento por meio da análise, ele nos proporciona isso. Ele nos proporciona essa ressignificação de tudo aquilo que a gente não dá conta. E assim, nós fazemos essa elaboração para essa nossa caminhada. E falando do Fernando Pessoa, eu não poderia deixar de mencionar um dos seus poemas que ele fala da sua autopsicografia, que ele começa dizendo, não sei se vocês conseguem ver aí no próximo Isso que eu ia slide, falar que não está passando, não passou. Aí, agora foi. tá? Que ele começa sinalizando, né, que o poeta é um fingidor, que finge tão completamente que ele chega a fingir que é dor, a dor que devera sente. E os que leem o que escreve, na dor lida, sentem bem. Não as duas que ele teve, mas só as que ele não tem. E o que que o Fernando Pessoa, claro que a interpretação ela é subjetiva, ela fica a cargo do leitor, mas trazendo para o nosso contexto psicanalítico, associado ao olhar literário, né? O Fernando Pessoa, ele está falando de si mesmo. Quando ele fala que o poeta é um fingidor, ele está falando daquilo que ele escreve dentro dos seus outros eus,
que ele está fingindo para aqueles que estão lendo, que estão sentindo que é um fingimento. Por que que é um fingimento? Porque quando eu estou lendo um poema, eu não sei da dor que foi expressa ali dentro daquele contexto, né? Uma dor que ainda não foi canalizada, uma dor que eu estou falando do momento presente ou do momento passado. Qual será essa dor, né? E essa dor também trazida para o nosso contexto atual, que eu sempre procuro, assim, sinalizar com algumas pessoas que eu converso, que muitas vezes nós somos muito críticos, né, em relação ao outro. Mas existe uma frase que eu sempre falo, que se houver algo parecido é uma coincidência, é que ninguém sabe a dor que cada um carrega. E dentro dessa dor que cada um carrega, muitas vezes as pessoas elas olham superficialmente para o outro e colocam um rótulo. Ah, mas essa pessoa é uma pessoa ríspida, essa pessoa não sabe lidar com mudanças, não é uma pessoa flexível, mas nós sabemos hoje o que que essa pessoa está passando? Então nós devemos nos voltar quando nós tivermos esse pensamento. Entendo eu, né, que muitas vezes não é fácil que nós façamos essa reflexão, mas ela é necessária. Ela é necessária no sentido do entendimento em relação ao outro, aquilo que o outro está passando. E muitas vezes a gente não tem essa percepção. A gente não sente essa dor porque ela não está conosco. E aí nós só criticamos, nós só rotulamos o outro, né? E ele fala que os que leem o que escreve, na dor lida sentem bem. Por quê? Naquele momento que eu estou realizando a minha leitura, eu estou trazendo para mim um poema, mas eu não estou olhando o contexto, né? O contexto, o que que aquela pessoa está sentindo? Que não precisa ser somente uma poesia. É quando alguém me relata alguma coisa que eu não utilizo da minha empatia, e eu diria até mais da minha alteridade, que é quando eu me coloco em todos os sentidos no lugar do outro. Porque a alteridade, ela ainda vai mais além. Ela vai no sentido de um altruísmo, ela vai em toda a contextualização, e ela também, ela vem no sentido do respeito pelo outro, do respeito pelo que o outro sente, né? Que embora não seja o meu sentimento, que eu pelo menos me solidarize com a dor do outro. E a gente muitas vezes não faz isso, né, no nosso contexto de vida, no nosso cotidiano. A gente ignora o outro, a gente ignora a dor do outro. Eu estou falando isso no contexto geral e não temos essa percepção. E simplesmente aquela pessoa na qual estamos ali nos deparando, ela muitas vezes ela está ali atravessando por diversas tempestades, tempestades obscuras, incompreensível até mesmo para essa pessoa, né? E é quando ele menciona muito bem que aquilo muitas vezes dentro da minha crítica, eu estou lendo o poema dele, aquilo para mim é uma poesia no qual eu me sinto bem, né? E muitas vezes acho até romântica, ou dou outro significado, mas eu não sei qual foi a dor daquele momento transferida para o papel por meio de palavras. E eu não sei muitas vezes a dor do outro transferida por meio de um olhar, por meio de algum significado no qual eu não soube refletir, ou naquele momento eu não tive aquela sensibilidade da interpretação da dor do outro. Então, nesse sentido, principalmente nós, nessa nossa caminhada da escuta, né, que nós possamos ter esse olhar para o outro,
de um eterno apoio para com o outro, né? Como bem dito, eu já ouvi tantas vezes aqui que nós não escolhemos a psicanálise, nós fomos escolhidos pela psicanálise. E eu me incluo nessa escolha, né? Que eu fui escolhida pela psicanálise. E quando nós fomos escolhidos, é no sentido dessa doação maior, desse olhar maior, né? E Fernando Pessoa continua dizendo que são as duas que ele teve, né? Mas só as que ele não tem. Então são essas dores, né? Essas dores que muitas vezes não há o olhar do outro, não há a percepção do outro, e ele ignora, ele só está carregando as suas dores. Mas em muitas vezes eu preciso entender que a dor do outro naquele momento ela pode ser maior que a minha, né? E eu vou precisar em alguns momentos guardar a minha dor para acolher o outro, que é isso que nós psicanalistas nessa nossa caminhada fazemos e faremos. Nós vamos nos despir para acolher o outro. Nós vamos nos despir para poder ajudar o outro, apoiar o outro em suas ressignificações. E assim, nas calhas de roda, gira em a razão. Esse comboio de corda que se chama coração. E essas calhas de roda, que são as nossas calhas da vida, né? São tantos sentimentos que perpassam em nossa caminhada, são tantas dores, são tantas angústias, são tantos desejos, são tantas pulsões, né? Que nós percorremos nessa caminhada e que esse comboio ele gira o tempo todo e que nós precisamos assim pensar nesse comboio, pensar nessa caminhada, nessas ressignificações, olhar esses tantos eus que existem dentro de nós, buscarmos ressignificá-los, porque a gente bem sabe que essa caminhada ela é uma caminhada constante. Ela é uma caminhada que mora todos os dias em cada um de nós. É uma caminhada incessante, porque todos os nossos dias, eles são diferentes, ainda que a gente tenha uma rotina. Porém, nessa nossa rotina cotidiana, ela nos traz cenários diferentes. O que que eu faço todos os dias? Eu vou para o meu trabalho, eu passo muitas vezes pelo mesmo caminho, mas eu nunca vou me deparar com as mesmas fotografias. As fotografias, elas são diferentes. Se nós observarmos a paisagem muda. As folhas caem, né? Elas ficam secas, novas folhas nascem. O meu cenário de vida, ele é como a paisagem que se modifica por meio da natureza, essa natureza que morre, essa natureza que renasce, essa natureza que se modifica. E o Fernando Pessoa também, ele fala muito isso em suas poesias, principalmente quando ele fala que ele não acreditava em Deus. E ele traz um poema muito bonito, que quando tiverem a oportunidade, não deixem de ler, e depois eu vou compartilhar com vocês, que é um poema que ele fala que, embora ele não acreditasse em Deus, mas que se Deus fosse céu, árvores, céu, terra, mar, ele vai descrevendo a natureza e ele fala assim: se for assim, eu estou com ele, eu vivo nele, eu moro nele, estou com ele a todo tempo. E dentro dessa contextualização, dessa elaboração, que eu também me identifico muito com esse falar da natureza, né?
E eu percebo a vida muito também como a natureza, como essa renovação diária, principalmente que percorre em tantas paisagens diferentes, em tantas fotografias diferentes, no qual todos os dias existe um cenário de novas caminhadas, de novas deparações, de novos enfrentamentos, né? Desses enfrentamentos nos quais eu não sei ali como que eu vou reagir, com o que eu vou me deparar. E ao mesmo tempo, todos os dias eu estou me renovando. Eu estou me renovando assim como a natureza se renova, porque as minhas raízes, elas vão se consolidando, se fortalecendo através da minha experiência, mas as minhas folhas, elas vão caindo e vão se renovando. Elas vão se modificando. Os galhos, eles vão mudando à medida que essa minha experiência, ela muda. E o que é isso dentro da nossa contextualização? No nosso olhar literário e no nosso olhar psicanalítico, trazendo a árvore como um comparativo, isso é aquilo que está dentro do meu eu, é a minha transformação diária, né? Porque essa folha que cai é aquilo que está se transformando, que está cedendo passagem para novas paisagens, para novas folhas nascerem. E o que são essas folhas que caem? São as minhas novas, são aquelas elaborações antigas, aquelas minhas crenças limitantes, aquilo que eu ainda não estava preparada para poder dar conta. E essas novas folhas que estão nascendo, elas fazem parte desse meu autoconhecimento, dessa permissão de novas entradas, dessa permissão de novos ressignificados, de novas elaborações, que é quando eu me permito ter novos olhares. E esse ter novos olhares, ele é muito importante porque ele vem no sentido de novos aprendizados, de novas caminhadas, de novas leituras e de novas releituras, porque muitas vezes eu preciso, porque que nós, sempre nós psicanalistas, nós estudantes em psicanálise, nós precisamos ir para a infância, né? Porque na infância estão centralizados ali os traumas. E dentro dessa caminhada, eu preciso fazer a releitura da minha vida. Por que eu preciso fazer essa releitura da minha vida? Porque é dentro dessa releitura que eu vou ressignificar, que eu vou me voltar para o meu momento atual, que eu vou fazer com que esse momento atual, com que essas elaborações, elas sejam diferentes, né? Mas eu posso jogar fora tudo aquilo? Não, porque aquilo são as minhas raízes. Essas minhas raízes, elas me fortalecem, né? E dentro desse fortalecimento, dessa contextualização, ela fortalece o meu caule. E esse meu caule fortalecido, ele cria novas folhas, que são os meus conhecimentos, os meus diversos conhecimentos, as minhas diversas experiências, os meus diversos olhares. E quando eu crio esses meus diversos olhares, eu trago comigo esse respeito pelo outro, esse respeito pelas diferenças do outro, né? O quão importante é respeitar o outro, respeitar essa caminhada do outro, entender quando ele me diz um não, que muitas vezes nós não entendemos esse não. Aí o que a gente precisa fazer? Muitas vezes eu não posso acelerar, eu preciso retroceder. Eu preciso retroceder para que eu possa refletir. Eu não posso atravessar a rua sem olhar para os lados, porque se eu atravessar a rua inesperadamente, eu vou ser atropelada. Assim percorre a nossa caminhada. Eu não posso sair atravessando as pessoas
Eu não posso sair atravessando o outro. Eu não posso atravessar o conhecimento, o pensamento. Assim exercemos o nosso poder de escuta, que dentre esse poder de escuta está acima de tudo o nosso respeito pelo outro, o nosso respeito pelas angústias do outro, que é quando ele me traz aquela angústia do qual nós não participamos anteriormente, mas que nós passamos a participar a partir daquele momento, né, em que existe essa transferência, nós passamos a participar dessa angústia e nós passamos a apoiar o outro nessa elaboração, porque o outro, ele deposita em nós essa confiança, né? Ele deposita em nós as suas crenças, os seus valores, e o quão profissional nós teremos que ser em nossa ética, em nossos guardados, né? Porque o que o outro me fala, eu tenho que guardar ali. Eu tenho que guardar ali as suas angústias e eu tenho que escutá-lo, e eu tenho que, dentro dessa contextualização toda, compreendê-lo, que existe por detrás de tudo isso muitos sentimentos, né? Muitos sentimentos. E dentro disso, assim como existe o sentimento do poeta, que no caso, vamos falar da pessoa, porque ali, o que que o Fernando Pessoa ele está trazendo por meio das suas poesias? Ele está trazendo se nós pararmos para refletirmos, todas as suas angústias. Todas as suas angústias estão ali externalizadas através da sua escrita, né? Da sua escrita de ter tido aquela perda tão precocemente, de ter se deparado com tantas angústias e de ali ter, dentro dessa solidão, criar amigos imaginários nos quais eu pudesse relatar as minhas dores e eu pudesse, dentro dessa solidão, conversar, né? Expor meus sentimentos. Imagina o quão difícil é para uma criança, né? De 5 anos, a perda do pai, né, que já ali ela sofre daquela angústia de separação, perdendo ali a sua figura paterna. E ela tem que lidar, né, porque foi muito rápido a inserção de uma outra figura. E dentro dessa contextualização, ela precisa também de alguém que a compreenda. E o que que ela faz, né? Ela cria amigos imaginários. E o qual nós percebemos que o que afeta a nossa infância afeta a nossa vida adulta e que nós precisamos trabalhar, né, por meio da psicanálise, e que a psicanálise ela é algo que devamos fazer eternamente, porque é algo muito importante, porque nós trazemos, durante todo esse nosso percorrer, nós vamos nos modificando. E como que nós vamos entendendo essas nossas transformações, essas nossas modificações? Através do nosso autoconhecimento. E o que que gera o nosso autoconhecimento? As nossas análises, né? E assim, Fernando Pessoa, ele vem na busca desse autoconhecimento. Porém, ele se depara o tempo inteiro com esses tantos eus que ele muitas vezes ele critica, ele não aceita, mas ele entende no conceito dele que é uma forma de lidar com tudo aquilo que lhe cerca. E dentro dessa contextualização da infância, passando para a fase adulta, ele continua criando novas pessoas, né? Ele continua com novas contextualizações, porém diferente daquele eu que se situa. Porque esse eu que situa não é o eu que Fernando Pessoa desejava ser. Ele fala isso por muitas vezes em suas escritas.
ele quer um eu diferente, né? E é por isso que ele cria os seus heterônimos de personalidades diferentes, vivências diferentes, gostos diferentes, e ele se confronta, ele, Fernando Pessoa, se confronta com com seus heterônimos, com suas personalidades distintas, escrevendo até de formas diferentes, com outros conceitos, com outros vocabulários, mas que, ao mesmo tempo, existe uma busca constante, que em um de seus poemas ele menciona, falando dessa solidão, que ele fala: vem, Lídia, sentar-te comigo à à beira do lago. Não nos percamos, pois não fomos mais que irmãos, mas que sejamos sempre amigos e estejamos sempre juntos. Então, esse desejo de estar com outro, e Lídia era uma paixão que ele tinha, mas que, ao mesmo tempo, essa angústia de separação que o acompanhava, esse medo da perda, né? Ele preferia intitular Lídia como uma irmã, que ele fala que, como uma irmã, eles estariam sempre juntos. E aí ele faz, né? Ele faz essa reflexão dentro da sua poesia. E o Fernando Pessoa, ele também menciona no seu poema Linha Reta, que muitas vezes a gente só conhece heróis, né? Pessoas que nunca erraram, porque a gente percebe muitas vezes que é, temos essa dificuldade, vamos falar, eu falo temos, vamos nos incluir, né? Porque não somos perfeitos. Nós estamos aqui trabalhando incessantemente nessa nossa transformação, e por isso eu me utilizarei da palavra temos. Nós só temos heróis, heróis que não se permitem errar, pessoas que só vivem em linha reta. Ele faz uma crítica em relação a isso. E aí, ele menciona nesse poema dele que só existem semideuses. E já que é para se ser assim, ele prefere ser herói de nada, porque ele não quer ser semideus. Ele não se intitula como uma pessoa perfeita, uma pessoa que não erra. E aí, dentro dessa contextualização e da minha análise subjetiva, e fica a cargo de cada um a sua reflexão, dentro da sua subjetividade, que é que reconheçamos as nossas fraquezas, os nossos erros, que quando a gente reconhece, a gente se permite ser melhor, né? A gente se permite transformar, porque nós erramos, sim, todos nós erramos, né? Nós não somos perfeitos. Nós erramos como irmãos, como companheiros, como profissionais. E quando a gente aceita que a gente erra, a gente se permite crescer. Por que que a gente se permite crescer? Porque nós vamos tentar fazer melhor. Ou nós vamos tentar, se não for melhor, nós tentaremos não cometer aquele erro e nós vamos aprender com aquele erro. Mas para que isso ocorra, a gente precisa ter esse olhar. E primeiro a gente precisa se permitir. Porque essa nossa permissão nessa caminhada, inclusive a gente se permitir a olhar o que está ao nosso redor, né? Porque todos têm algo a nos oferecer. E a gente pode retirar, extrair de tudo isso, vivências muito enriquecedoras. Eu presenciei uma cena que eu achei, assim, extremamente muito bonita, que eu acho que fala dessa sensibilidade poética também, que tudo a gente pode transformar em poesia, quando a gente tem um olhar para o outro, e aí
eu também coloco a frase do Fernando Pessoa, que os que leem o que escreve na dor lida sentem bem, mas essa imagem, não que ela me fizesse sentir bem, não entendendo a dor, mas ela me fez ter um olhar de o quão é sensível o outro. Eu estava bem próxima aqui de casa, na minha correria para ir ao médico, e eu me deparei com uma cena que me fez desacelerar. Foi quando eu vi dois moradores em condição de rua, com um carrinho de supermercado, e era um casal, né? E o que que ele fez? Era um declive bem acentuado essa rua. Ele pegou solicitou que a moça ela entrasse dentro do carrinho de supermercado. Ela estava com um guarda-chuva. Ela abriu o guarda-chuva e ele empurrava o carrinho. E ele não a deixou subir aquele morro caminhando. E ele ainda falou: Nossa, o sol está tão quente. E olhou para mim e me perguntou se eu não tinha um guarda-chuva. O que que eu vi com essa cena, que foi uma cena que eu não consegui me esquecer? O quão sensível ele era, o quão linda foi a atitude dele, e que possamos aprender com aquilo que nos cerca, e que possamos ter esse olhar atento para o outro, porque o outro, ele sempre nos ensina, ele sempre tem algo para oferecer. O quão sensível era aquele rapaz, que apesar de não ter ali uma moradia, existia no coração dele, habitava no coração dele a sensibilidade do acolhimento ao outro, de proporcionar para o outro um bem-estar. E assim ele o fez. E além disso, ele me perguntou se eu também não tinha um guarda-chuva porque o sol estava muito quente, né? Olha o quão bonita foi a atitude dele, o quão ele teve para oferecer e o olhar dele aquilo que estava o cercando, né? E o oferecimento do bem para o outro. E tudo isso nos faz refletir que aquilo que nós temos nunca é tão pouco que não possamos compartilhar com o outro, né? Nós podemos sim dividir conhecimento, nós podemos dividir amor, acolhimento, reflexões, aprendizado. É assim que nós nos transformamos e é assim que nós conseguimos, de alguma forma, inserir alguma coisa no coração do outro, no olhar do outro, ainda que seja uma pequena reflexão, ainda que ele não reflita naquele momento. Como diz Luizinho, o grande poeta, né? Eu não me punirei pelo mal que há no mundo, mas eu não me perdoarei pelo bem que eu não fizer. A gente não consegue mudar o mundo, mas se nós tivermos a oportunidade de fazermos o bem para o outro, que façamos, porque isso gera crescimento, né? É isso que gera transformação. E é isso que nos torna cada dia melhores. E nessa nossa caminhada da psicanálise, pela escuta, né? É isso que nós precisamos, né? É isso que nós precisamos fazer. E bem sabemos que essa caminhada não é fácil, mas nós estamos nessa caminhada por amor ao outro, por amor à psicanálise, por amor a essa transformação, a esse acolhimento, né? Que nós, como psicanalistas, nós vamos proporcionar ao outro esse desejo de encontrar-se, esse desejo de modificar as nossas estranhezas, a estranheza do outro. Isso é muito importante. Nesse sentido, né, a gente percorre a nossa caminhada com muito amor, porque nós sabemos que só com amor é que nós conseguiremos, né, essa transformação.
E assim, eu finalizarei com os dizeres de Freud, que ele fala, né, que aonde quer que eu vá, eu descubro que um poeta esteve lá antes de mim. E por que que Freud fala isso, né? Porque ele menciona o tempo inteiro dessa criação literária, dessa criação poética, no qual ela vem desvelada de conceitos, mas que ambos pensam na mesma coisa, que é nessa subjetividade do sujeito. Nessa subjetividade que cada um carrega dentro de si, porém nesse caminho da transformação, da elaboração, sendo que para Freud, como ele falou, eu tenho a minha percepção clínica e o poeta, ele habita na sua percepção criativa. E que possamos habitar nas nossas percepções criativas, no nosso acolhimento, amparados pela nossa percepção da psicanálise, do nosso poder de escuta, do nosso despice para nos despirmos do outro. E assim que prossigamos o nosso caminho. Muito obrigada, gente, e eu agradeço a todos pela participação. Ai, Eliana, que lindo. Como as pessoas mesmo dizem ali, disseram nos comentários, tem um monte de comentário para você. Que linda a sua apresentação, que leveza nas palavras, que colocação esplêndida das palavras. É muito lindo, né? Ver a literatura e a psicanálise caminhando junto e ser abordada de uma forma tão singela, tão bonita, igual você apresentou. Muito Né? obrigada. Eu Que agradeço. tenho certeza que vamos sair daqui com pensamentos renovados, né? Aproveitando a sua fala das folhas, as nossas folhas podem até mudar, mas são as nossas raízes que sustentam a nossa árvore da vida, né? Então, que a gente possa cuidar dessas raízes, que a gente possa utilizar da psicanálise para conhecer as nossas profundezas e só assim conseguir estabilizar a nossa fortaleza, né? Quando a gente se conhece profundamente. E ter um olhar para si mesmo, porque a gente terceiriza muito as nossas emoções, as nossas demandas no outro. A gente quer que o outro dê conta daquilo que nos falta. Então, sai mais barato para a gente demandar. Tanto que, na maioria das nossas sessões, quando a gente inicia fazendo a análise pessoal, a gente coloca, né, se coloca nessa posição de que é o outro, porque o outro faz isso, porque o outro aconteceu isso, e aí quando a gente consegue olhar para si, que a gente vê que é o nosso ponto de vista, é a nossa colocação, né? Uma outra coisa que você falou também é que por mais que a gente percorra o mesmo caminho, a gente nunca vai ter a mesma paisagem. Eu lembro que sábado, quando eu estava dando aula, eu trouxe uma frase da música do Legião Urbana, que fala: todos os dias quando acordo, não tenho mais o tempo que passou. Então, que a gente possa ter ciência disso, que os dias não vão voltar, mas a gente pode fazer dias melhores e outros pontos de vista, né? E lindo, 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 lindo esse seminário que você apresentou para a gente. Lindo cada frase, cada mensagem, cada pontuação. É gratificante ver o quão grandioso é o seminário apresentado por vocês. Eu não me canso de falar que meu coração se enche de alegria, se enche de gratidão, se enche de luz, de ver o tanto que vocês
evoluir enquanto alunos e enquanto profissionais. Então, que esse seminário possa atingir muito mais pessoas do que essas que estão aqui ao vivo. Sei que vai chegar em muitas pessoas e que elas possam sentir essa energia e levar cada palavra dessa para o coração e para a vida, tá? Gratidão pela apresentação, gratidão a cada um que esteve aqui presente, foi muito bom. Eu também gostaria novamente de agradecer a todos, porque a você, doutora Josi, que sempre assim nos instiga a esse desafio, que logo quando a gente recebe esse desafio, nós já começamos a nos instigar, a ansiedade, o que vamos fazer, mas que é muito bom. É muito bom, porque nós estamos sempre aprendendo, né, uns com os outros, e eu sou muito grata, eu sempre falo isso, de ter encontrado pessoas, de ter me deparado com mestres tão preparados e com pessoas tão especiais. E hoje eu falo, eu tenho a psicanálise. Então, gratidão a todos. E eu vou pontuar mais ainda, nada disso seria possível se vocês não se permitissem a tal. Então, só tem o brilho que tem porque vocês se permitem. Não adianta lançar o desafio, dar a oportunidade, se vocês não se permitirem. Então, só é grandioso, só é tão brilhante, só é tão espetacular porque vocês se permitem. E quanto orgulho de vocês. E também não adiantaria nada termos tão bons profissionais se vocês também assim não se permitissem. Então, é lindo ver a evolução de vocês. O Antônio quer falar, eu vou liberar para ele. Oi, Antônio! Boa noite, boa noite. Boa noite! Como você disse, é linda a evolução. Lembra a Eliana no primeiro encontro que tivemos e a preocupação dela quando estávamos no seminário, como fazer, e olha o progresso, o desenvolvimento, Eliana. Obrigada, Fantástico. Antônio, fico Ainda mais que muito tem feliz. esse sobrenome Ferreira, né? Gente boa. Exatamente. Tá tudo em casa, né, Antônio? Exatamente. Mas isso Muito dá um obrigada. orgulho muito grande, né? Como a Josi falou, a nós todos, ver todo esse processo, a transformação e a colaboração, a riqueza que cada um traz e soma-se, enriquecendo a todos muito mais. Gratidão, parabéns, siga adiante e que venham mais aí seminários. Muito obrigado, parabéns. Antônio. Gratidão. E ainda bem que a gente tem a gente. Por isso que dá sempre tão certo tudo, né? A gente fica aqui com o último seminário do ano. Não, vai ter agora em novembro, tem mais um. Já estou me adiantando, olha, para novembro. Em novembro a gente vai ter mais um seminário. Eu conto com a presença e com a participação de todos. E gratidão por estarem aqui presente, somando junto conosco. Até o próximo seminário em novembro. Até, gente. Abraço. Até. Boa noite. Boa noite. Tchau, tchau. Palmas, palmas. Abraço, Antônio. Oi, Eliana.